Boa tarde a todos. Invocando a proteção divina, declaro aberta a 40ª sessão ordinária neste 29 de julho de 2025. Em discussão, a ata da 39ª sessão ordinária realizada no dia 22 de julho de 2025. Não havendo quem queira discutir, a tenho por aprovada. Indago ao secretário-geral se há expedientes e correspondências. Agradeço, excelência. Boa tarde a todos. Temos sim, presidente, temos expedientes encaminhados a esse tribunal. Foram 2 expedientes, ambos agradecendo a distinção pelo convite e parabenizando o Tribunal de Contas do Estado da Bahia pela outorga da medalha do mérito Rui Barbosa ao excelentíssimo conselheiro Antônio Honorato de Castro Neto. O primeiro expediente foi enviado pelo excelentíssimo subprocurador-geral da República, doutor Augusto Aras, pelo qual reconhece o compromisso com a causa pública do homenageado, sempre atuando em benefício da sociedade e solicita o conhecimento aos eminentes conselheiros. O segundo expediente foi encaminhado pelo ministro da Casa Civil, doutor Rui Costa, que enaltece o outorgado, o conselheiro Honorato, reconhecendo sua trajetória marcada pelo compromisso com a justiça, com a ética, com o serviço público e pela defesa dos valores fundamentais do Estado Democrático de Direito. Somente esses 2, excelência. Agradecemos, doutor Luciano. No item conferência não temos nada. Senhores, eu vou pedir uma inversão rápida da pauta para passar para o item moção. Vocês vão entender. É uma moção que eu trago para a mãe do conselheiro Antônio Honorato. Logo após a sessão, teremos uma homenagem solicitada pelos funcionários através do SIM-TCE e da ASTEB. Então, nada mais justo que eu traga essa moção logo no início dessa sessão. Submeto a esta corte uma moção de pesar pela passagem da senhora Altair de Castro, mãe do nosso conselheiro Antônio Honorato, ocorrido na última quarta-feira, dia 23 de julho. Nascida no dia 23 de maio de 1925, na cidade de Remanso. Ainda na infância, fixou residência no município de Casanova, onde construiu sua trajetória de vida marcada pela dignidade, pelos valores familiares e pela fé. Filha de Aidano de Castro e Coleta dos Santos Castro, a senhora Altair constituiu uma sólida família, ao lado de seu esposo Adolfo Viana de Castro, com quem teve 8 filhos. O senhor Paulo Roberto de Castro, o senhor Antônio Honorato de Castro Neto, a senhora Lúcia de Castro Estrela, o senhor Carlos de Castro, o senhor Silvio de Castro, a senhora Maria Isabel de Castro Oliveira, e a senhora Alzira de Castro e a senhora Carmen de Castro. Dessa união, formou-se uma numerosa e respeitável descendência, com 16 netos e 22 bisnetos, que guardam com carinho e gratidão os ensinamentos, o exemplo de vida, a generosidade e o afeto de sua matriarca. Dona Altair será sempre lembrada por sua força, sabedoria e amor incondicional dedicados à família e à comunidade onde viveu. Sua partida deixa uma lacuna irreparável no seio da família e entre todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ela. Em especial, estendemos nossa solidariedade ao seu filho, o conselheiro Antônio Honorato de Castro Neto, membro desta Corte de Contas, e a todos os familiares e amigos enlutados, rogando a Deus que conforte seus corações e lhes conceda serenidade nesse momento de dor. É a moção que submeto à discussão entre... Passo a palavra nesse momento, inicialmente ao conselheiro Inaldo Araújo, posteriormente ao conselheiro Gidásio. Solicitor. Posteriormente ao conselheiro Gidásio. Senhor presidente, senhores, senhor conselheiro, senhora conselheira, doutora Camila Luz, secretário, companheiros de jornada aqui neste espaço. Senhor presidente, eu vou, claro, acompanhar esta moção e faço também com um imenso sentimento de luto e de respeito em face do passamento da senhora Altair de Castro, mãe do excelentíssimo senhor conselheiro, hoje aposentado, Antônio Honorato de Castro Neto, ocorrido no dia 23 de julho de 2025. Como bem disse o presidente, filha de Aidano dos Santos Castro e
Coleta dos Santos Castro. Dona Altair, doutora Camila partiu aos 100 anos recém-completados, após uma existência marcada por espiritualidade, generosidade e amor ao próximo. Aliás, esta foi a fala de Dom Rui, a sua última missa, nesta passagem. Mulher de oração, caridosa e sensível às dores alheias, destacou-se por sua atuação silenciosa e concreta em favor dos mais vulneráveis. Um exemplo vivo de fé aliada à prática da solidariedade. E aqui tem uma passagem de que somente quem viveu na velha e na nova Casa Nova poderia nos auxiliar a rememorar durante o período em que o seu esposo, Adolfo Viana, exercia simultaneamente as funções de gestor do DERBA no município e de prefeito nomeado de Casa Nova, na época da mudança para a nova Casa Nova. Dona Altair teve papel determinante em ações de amparo social. A pedido dela, doutor Adolfo, como era conhecido, permitiu-se perceber de forma legal, registre, os 2 subsídios a que fazia jus. E foi com um deles que, sob a sua orientação, ela passou a adquirir cestas básicas para doar às famílias mais necessitadas da comunidade. Importa ainda registrar que essa iniciativa era feita de forma privada, discreta e sem qualquer publicidade. E menciono esse gesto não por vaidade ou elogio póstumo, mas para revelar o que de fato define, e coloco o verbo no presente, porque assim como muitos cremos na vida eterna, a personalidade de Dona Altair, uma mulher de profunda humanidade, que praticava a caridade sem alarde, movida unicamente pelo desejo sincero de ajudar ao próximo. Dona Altair também cultivava um espírito generoso, senhor presidente, e acolhedor em sua vida cotidiana. Em sua época, que não havia casas de apoio, nem políticas públicas estruturadas de assistência, ela abriu as portas de seu próprio apartamento em Salvador para acolher pessoas de Casa Nova, que vinham à capital em busca de tratamento de saúde ou de oportunidades de estudo e capacitação, doutor Cristiano. Com simplicidade e carinho, transformava seu lar em abrigo para aqueles que mais precisavam, suprindo com afeto aquilo que, à época, era inacessível para tantos. Essa atitude, doutor Vítor Passos, que nunca foi anunciada ou propagandeada, mas sim vivida com naturalidade e compromisso humano, traduz o que havia de mais autêntico na personalidade de Dona Altair. Uma mulher que sabia estender a mão e fazer da própria casa um espaço de cuidado, dignidade e esperança para os outros. Ela também foi exemplo dentro de casa, tendo criado com firmeza e afeto os seus 8 filhos, todos tornados pessoas honradas, bem-sucedidas e de caráter inquestionável. E pelas coincidências, doutora Camila, das voltas que o mundo dá, há 30 anos, a família Castro já se fazia presente na minha família, porque uma das irmãs de conselheiro Norato é médica e ajudou o doutor Plácido, a doutora Lúcia, doutor Plácido, no parto do meu filho mais velho, Vitor. E
depois de 30 anos, Vitor hoje é médico, e eu fiz questão de mostrar para ela o que ela também foi responsável, que é o meu neto. E ela ficou assim muito emocionada. Prova provada que o que a gente faz aqui retorna, seja nesta vida ou na vida eterna. É suficiente para testar esse legado mencionarmos o nome de um filho, Dona Altair, especial, que é o nosso amigo, colega, companheiro, Antônio Norato, conselheiro, como disse, ora aposentado desta corte, cuja trajetória é conhecida e respeitada por todos os membros desta casa e por todos aqueles conselheiros do presídio que tiveram o prazer de conviver com o conselheiro Castro Neto. Sua descendência é a expressão concreta do amor e dos valores que cultivou. 16 netos e 23 bisnetos. Confesso que levantar este número tivemos uma certa dificuldade, doutor Vitor, porque os números 23 bisnetos que perpetuam sua presença em cada gesto, palavra e memória. É, portanto, doutora Cláudia, na pessoa do conselheiro Norato, que esta casa aqui é dele, foi, é e será sempre dele, manifesta suas condolências e solidariedade a toda a família enlutada, reconhecendo em Dona Altair a grandeza de uma vida que deixa marcas profundas, tanto na esfera privada, quanto na memória da comunidade que a cercava. Portanto, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, doutora Camila Luz, acompanhe essa moção proposta pelo presidente e que, se possível for, senhor presidente, que seja registrada nos anais desta casa e encaminhada à família com a expressão do nosso mais profundo respeito, também à Prefeitura de Casanova, à Diocese de Casanova, não sei a igreja que ela frequentava aqui em Salvador, mas também a igreja que frequentava aqui em Salvador, com a expressão do nosso mais profundo respeito e da sincera homenagem que Vossa Excelência muito bem introduziu, e eu que modestamente agora complemento, de Dona Altair de Castro. Acompanho em toto a sua proposta, senhor presidente, com esta pequena inserção que acabo de ler. Agradecemos, conselheiro Inaldo. Passando a palavra ao conselheiro Gildazo Penedo. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, estendendo também os cumprimentos aos senhores conselheiros, à representação do Ministério Público e todos aqueles que nos acompanham aqui na sessão, seja pela forma presencial ou virtual. Senhor presidente, me parece que nesse momento, dada aí as importantes manifestações de Vossa Excelência, iniciando com essa moção de pesar, em nome da senhora Altair Castro, e me parece também complementada pelo conselheiro Inaldo Araújo, de certa forma esgotam toda a reverência de forma muito precisa a trajetória que marcou essa senhora e toda a sua família. Portanto, nesse momento, da nossa parte, o acolhimento em total, com os fundamentos e as motivações trazidas por Vossas Excelências. Eu só faço como sugestão que seja uma moção do plenário, dada, sobretudo, como disse, pelas importantes e bem lançadas manifestações de Vossas Excelências. Eu quero me agregar por inteiro e por completo essa justíssima homenagem que se presta nesse momento a essa senhora Altair Castro. Sobretudo, eu tive a oportunidade de participar da sua despedida, e o que presenciei, de fato, foi a reverência à fé. Me parece que é, sem sombra de dúvida, uma mulher que marcou a sua vida na criação dos seus filhos e na devoção ao bom Deus, pela crença absoluta nos bons valores. Então, portanto, eu me associo e rogando que seja conselheiro Inaldo e conselheiro Marcos Presídio, subscrita por todos, pelo menos essa é a minha sugestão que faço, e já
acolhendo em toto os pronunciamentos de Vossas Excelências. Agradecemos, conselheiro Gildas, e assim será feito, passando a palavra à conselheira Carolina Matos. Agradeço, senhor presidente. Endosso, e não só endosso, como adiro em toto ao que foi aqui dito, tanto por Vossa Excelência, quanto pelo conselheiro Hinaldo, e ainda assim pelo conselheiro Gildas. Mas destaco especialmente, das falas que me antecederam, a fala do conselheiro Hinaldo Araújo, que pôde nos trazer aqui relatos acerca da grande generosidade e também caridade da mãe do nosso querido conselheiro Honorato. E por aí, sim, poder confirmar, atestar o ditado popular de que, efetivamente, os frutos não caem longe das suas árvores. Então, não teria, da maneira como relatada acerca da trajetória da mãe do conselheiro, não teria como o conselheiro ser diferente. Então, apenas para enaltecer ainda mais a sua genuína caridade, reconhecendo agora a sua fonte. E assim eu adiro. Agradecemos, conselheira Carolina Matos. Obviamente será a unanimidade a moção proposta pelo plenário desta Corte. Dou por aprovada e conferida. Ainda em comunicações e moções, comunico a este plenário que, tendo em vista a aposentadoria do conselheiro vice-presidente Antônio Honorato, ocorrida no último dia 25 de julho de 2025, considerando a necessidade de recomposição da mesa diretora deste TCE, considerando faltar menos de 6 meses para o encerramento do mandato da atual gestão, comunico a todos que, de acordo com a nossa legislação, em especial conforme preconizado no artigo 51, parágrafo 4º da Lei Complementar 5 de 1991, o atual conselheiro corregedor Gildásio Penedo assumirá a vice-presidência e o conselheiro Hinaldo Araújo, agora o decano da casa, assumirá a corregedoria. De logo, agradeço a disponibilidade dos dois, desejando a ambos sucesso no desempenho das novas funções. Em matéria administrativa, também com a pauta invertida, apresento o anteprojeto de resolução autuado sob o número TCE 8932/2025, o qual dispõe sobre a escala de vacância de conselheiros para as câmaras e o Tribunal Pleno e dá outras providências. Diante da aposentadoria do excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Honorato de Castro Neto, ocorrida em 25/7/2025, restou vago mais um cargo de conselheiro deste tribunal, além daquele anteriormente ocupado pelo excelentíssimo senhor conselheiro Pedro Henrique Lino de Souza. Tendo em vista a necessidade de preservar a continuidade, regularidade e eficiência da prestação jurisdicional e o estímulo à produtividade e à celeridade processual, faz-se necessária a escolha de conselheiro vacante, diante ainda da importância de não sobrecarregar qualquer dos conselheiros com uma eventual acumulação do exercício de suas vacâncias, além das suas atribuições ordinárias. Submeto a este plenário a presente proposta de alteração da Resolução 76/2024, que se dedica a incluir a regulamentação da escala de vacância de conselheiros para as câmaras e o Tribunal Pleno para o caso de 2 vacâncias simultâneas, assumindo a relatoria nos termos do artigo 4º, parágrafo 1º, combinado com o inciso 22 do referido artigo, constante do regimento interno, e coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, a tenho por aprovado e conferido. Voltando nesse momento ao rito normal da sessão, nós temos o item medida cautelar. Trata-se do processo TCE 6558/2025, sob a relatoria da conselheira Carolina Matos. É uma denúncia. Denunciantes estão sob sigilo. A denunciada é a Secretaria da Administração do Estado da Bahia, SAEB. Tem seus responsáveis o senhor Edelvino da Silva Góes Filho, secretário, e a senhora Luciana Andrade Quixada Nau, pregoeira. Eu informo também que, após a manifestação da nobre relatora, teremos a oitiva do MPC, na pessoa da nossa procuradora-geral, doutora Camila Luz, e, posteriormente, já há um pedido de sustentação oral deferido à senhora Maristela Barbosa, que fará sua sustentação oral pela Procuradoria-Geral do Estado. Nesse momento, passa a palavra à conselheira relatora Carolina Matos.
Aproveitando o ensejo nessa oportunidade para cumprimentar a todos e já pedindo as minhas desculpas por não tê-lo feito antecipadamente no momento da minha primeira fala. E assim eu cumprimento os excelentíssimos pares, também a apresentação do Ministério Público de Contas, todos os servidores que estão aqui presentes e também aqueles que nos assistem remotamente. Trata-se de expediente autuado como denúncia, protocolado neste Tribunal de Contas em 6 de junho de 2025, em face da Secretaria de Administração do Estado, com pedido cautelar para a suspensão imediata do pregão eletrônico de número 59 do ano de 2025, abro aspas, cujo objeto é o registro de preços para a contratação de serviços de projetos de engenharia e arquitetura. Em seu expediente, os denunciantes noticiam, em síntese, que, abro aspas, o certame em questão contraria diretamente o artigo 85 da Lei 14.133 do ano de 2021, que estabelece o sistema de registro de preços, que só pode ser adotado para serviços de engenharia e arquitetura de natureza comum. No entanto, os serviços de projetos para engenharia e arquitetura possuem características complexas que os tornam predominantemente intelectuais, conforme disposto no artigo 6º, inciso 18 da mesma lei. Adicionalmente, o processo SEIGOV, referente à licitação em questão, foi observado que o estudo técnico preliminar, o ETP, e o termo de referência foram assinados por servidor ocupante do cargo técnico em obras públicas, cargo que não confere as atribuições necessárias para a responsabilidade técnica pela elaboração desses documentos relacionados à engenharia e arquitetura, cujas exigências são compatíveis com o cargo de especialista em obras públicas, conforme a lei de número 11.376 do ano de 2009. Fecho aspas. Ao final, os denunciantes requereram a este Tribunal de Contas, em resumo, que, abro aspas, adote com a máxima urgência as medidas cabíveis para a apuração das irregularidades apontadas e determine a suspensão imediata do certame, a fim de garantir a legalidade, a moralidade e a eficiência na execução dos serviços e projetos para a construção civil no âmbito público, fecho aspas. Foram acostados documentos pertinentes. Em 17 de junho de 2025, foram verificados que os denunciantes atendiam os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 31 e 32 da Lei Orgânica, que rege esse respeitável tribunal. No entanto, compreendi ser necessária a oitiva prévia dos interessados e da unidade técnica para, abro aspas, a obtenção de mais elementos para a formação do juízo da existência dos requisitos necessários à adoção da medida cautelar, em consonância com o artigo 8º, parágrafo 1º da Resolução de número 162 de 2015. Em sua resposta, acostada aos autos, o coordenador executivo, a primeira e a coordenadora da primeira coordenação de licitações aduziram, juntamente com a SAEB, aduziram que, primeiro, o pregão eletrônico de número 59 de 2025, abro aspas, tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração de projetos básicos e executivos na modalidade pregão eletrônico, pelo sistema de registro de preços. Segundo, também foi alegado que o processo licitatório teve seu regular processamento com o cumprimento dos trâmites atinentes à fase preparatória da licitação, tendo sido, para tanto, observado o artigo 18 da Lei de número 14.133 do ano de 2021, a nova Lei de Licitações. Terceiro, sustentou-se que na fase preparatória
da licitação, o processo foi encaminhado à PGE, em obediência ao artigo 53 da mesma lei, que realizou o controle prévio da legalidade da pretensa contratação. Por fim, quarto, também foi alegado que, após a conclusão da fase preparatória, o certame foi encaminhado à autoridade competente da SAEB, que autorizou a deflagração da licitação do processo licitatório. E, por fim, que a licitação foi publicada no Diário Oficial do Estado. A SAEB também apresentou respostas e a PGE, em manifestação, alegou em resumo que perdão, que o desenvolvimento e a coordenação de projetos executivos tem sido uma atividade sistematizada da SUPAT e, em muitos casos, relacionadas a reformas de edificações já construídas ou ampliações e construções de edificações, cujos padrões e definições são pré-estabelecidos pelos órgãos solicitantes, o que acaba exigindo o desenvolvimento de projeto de baixa complexidade e concepção simplificada. Segundo, sustentou a PGE que a demanda relativa à elaboração de projetos de baixa complexidade representa uma atividade usual e corriqueira da SUPAT, bem como que possui menor risco de engenharia durante o seu processo de execução. Terceiro, usualmente esses projetos são realizados a obras de pequeno porte, as quais não exigem dificuldade para estabelecer as especificações. Quarto, que a contratação está relacionada à elaboração de projetos de pequeno porte e de baixa complexidade, os quais possuem custos individuais de desenvolvimento que não superam o valor de R$ 376.353. E que, caso fosse optada pela contratação individual de cada projeto relacionado a esta demanda, haveria uma sobrecarga de elaboração de processos de licitação, bem como de publicações. Em sexto, afirmou que, caso fosse adotado outra modalidade, haveria um maior dispêndio para a administração pública. Também foi alegado que a melhor forma da contratação para esses projetos de baixa complexidade se dá por meio do sistema de registro de preços. Em oitavo, que os projetos que farão parte dessa contratação serão objetivamente definidos pela unidade demandante. E que os serviços correlatos a desenvolvimento de projetos executivos da SUPAT apresentam ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e de qualidade e de manutenção, de adequação, de adaptação de bens imóveis, podendo ser classificados como serviços comuns de engenharia. E que, no 10º lugar, está plenamente demonstrada a compatibilidade do cargo e da formação do servidor com a elaboração de documentos prévios à licitação. Fecho aspas. E, por fim, a paralisação do procedimento causará prejuízo ao devido planejamento das contratações estatais. Fecho aspas. O feito seguiu para a 6ª Coordenadoria de Controle Externo, que, em parecer datado de 21 de julho, opinou em síntese, abro aspas, pela concessão da medida cautelar para a suspensão imediata do certame, nos termos da resolução deste tribunal, a fim de evitar possível lesão ao erário. Proferi a decisão monocrática em 24 de julho de 2025, reconhecendo em análise sumária o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida cautelar requerida, com fundamento no artigo 3º da Resolução Normativa de número 162 do ano de 2015. Na mesma data, a decisão foi disponibilizada em edição extraordinária do Diário Oficial Eletrônico deste tribunal e foram, então, expedidas notificações à denunciada e seus responsáveis. E também ao Estado da Bahia por meio da sua Procuradoria-Geral. Ainda no dia 24 de julho, o Estado da Bahia, por meio do Núcleo de Atuação do PGE junto a este tribunal, requeriu acesso ao inteiro teor dos autos, que foi encaminhado, então, para a Secretaria-Geral para que assim providenciasse. Feita a análise dos elementos constantes dos autos, eu passo, então, a examinar os requisitos contidos na resolução para a concessão de medida cautelar. Primeiro, a relevância dos fundamentos a respeito da irregularidade do ato, contrato ou procedimento, que seria, então, a plausibilidade jurídica ou verossimilhança fática. E segundo, a
ameaça de grave dano de difícil e incerta reparação e o risco de ineficácia da ação de controle ou de decisão deste Tribunal de Contas. Em relação à plausibilidade jurídica ou à verossimilhança fática, como ressaltado na decisão monocrática de número 7 do ano de 2025, em análise sumária, eu vislumbrei a presença destes requisitos no presente caso. Como apontado pela auditoria, abro aspas, se depreende da leitura do estudo técnico preliminar acostado aos autos, os projetos básicos e executivos a serem contratados seriam obras de engenharia, fecho aspas. De fato, embora afirme que os projetos sejam de baixa complexidade, o estudo técnico preliminar indica que, usualmente, esses projetos estão relacionados a obras de pequeno porte. Conforme a unidade técnica, a característica mais marcante do conceito de obras é a alteração do espaço físico ou do bem imóvel, nos termos do artigo 6º da nova Lei de Licitações. Trata-se, portanto, de conceito compatível com a noção incompatível. Trata-se de conceito incompatível, o conceito de obra incompatível com o conceito de serviço comum de engenharia. Obra é diferente do serviço de engenharia. Em síntese, como ressaltado pela 6ª Coordenadoria de Controle Externo, em razão, abro aspas, da necessidade de serviço comum de engenharia manter a preservação das características originais, os projetos para obras de engenharia não poderiam ser classificados como essa espécie de serviço. Por exclusão, nos termos da alínea B do artigo 6º, esses projetos deveriam ser classificados como serviço especial de engenharia. A unidade técnica pontuou ainda que, nos termos do artigo 29, caput da multicitada lei, adota-se, abro aspas, pregão somente para o objeto que possui padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos em lei, definidos no edital, por meio de especificações usuais de mercado. Fecho aspas. Ademais, consoante parágrafo único do referido artigo, abro aspas, novamente, o pregão não se aplica a contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia que tratam da alínea A. Registre-se nos termos do artigo 6º, que nos termos do artigo 6º, inciso 8º, a linha A da nova Lei de Licitações, abro aspas, são serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectuais, aqueles realizados em trabalhos relativos a estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos, fecho aspas. Isso aqui é uma descrição expressa da lei, no seu artigo 6º, inciso 8º, a linha A, que define o que seriam, então, serviços técnicos especializados de natureza predominante intelectual, os excluindo da esfera de alcance do pregão. E logo na linha A, estampa já na sua primeira linha, que estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos estão fora dessa modalidade licitatória, que seria, então, o pregão. Como se extrai da documentação acostada aos autos, o objeto do pregão em análise é justamente a prestação de serviços para a elaboração de projetos básicos e projetos executivos. Nesse sentido, o plenário do Tribunal de Contas da União, aqui adotado como referência, por meio do acordo de número 2.282 do ano de 2024, referendou medida cautelar adotada pelo ministro Jonathan de Jesus em situação absolutamente similar à examinada nos autos. No presente caso, a 6ª CCE pontuou que, primeiro, o estudo técnico preliminar não indica para quais locais os projetos básicos e executivos serão elaborados, tampouco delimita a tipologia das obras. Segundo, não se vislumbra a individualização do objeto de forma clara e uniforme, podendo haver a elaboração de projeto básico e executivo de acordo com as necessidades das secretarias do Estado que possuem naturezas diversas e especificações relacionadas à sua área de atuação. Quanto ao sistema de registro de preços, o artigo 85, como ressaltado pela auditoria, prevê
requisitos esses cumulativos para que a administração possa contratar obras e serviços de engenharia. E, nesse caso, os requisitos são, primeiro, a existência de um projeto padronizado, sem complexidade e operacional. E, segundo, a necessidade permanente e frequente da obra ou serviço a ser realizado. Então, necessitaria do sistema de registro de preços 2 requisitos referidos, então, a serviços de engenharia. Primeiro, que existisse um projeto padrão, o que não há nos autos, e também que fosse uma necessidade permanente e não uma necessidade transitória, como também é visto nos autos. Consoante a 6ª CCE, abro aspas, não basta haver necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. Como se extrai da leitura do tópico de número 2.1, da descrição da necessidade do estudo preliminar, abro aspas, assim consta. Há necessidade também de que haja previamente um projeto padronizado para se contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo sistema de registro de preços. Fecho aspas. No presente caso, como pontuado pela unidade técnica, abro aspas, o que se pretende é licitar justamente o serviço que vai elaborar o projeto padronizável. Esse tipo de serviço não está abarcado na autorização contida no artigo 85 da lei. Trata-se, em verdade, da condição contida no inciso 1º para que a administração pública contrate a execução de obras e serviços de engenharias pelo serviço de registro de preços. A existência, então, de um projeto padronizado sem complexidade técnica ou operacional. Em verdade, esse projeto padronizado ele já deveria existir de maneira antecipada à licitação presente. Por fim, a 6ª CCE identificou ainda, abro aspas, inconsistências relevantes entre as versões dos estudos técnicos preliminares acostados aos autos, especialmente quanto aos valores estimados na contratação. Conforme a unidade técnica desse respeitável tribunal, em síntese, abro aspas, na primeira versão, o total é de R$ 6 milhões, ao passo que, na segunda versão, o valor passou para R$ 13.493.542, correspondente a um aumento maior que 120%. De igual modo, agora já passando ao perigo da demora, a princípio também vislumbra a sua configuração, uma vez que, como pontuado pela auditoria, a previsão de abertura do pregão era no dia 18 de junho de 2026. Em acesso realizado às 10 horas e 50 minutos do dia 23, portanto, um dia antes da concessão da cautelar, ao site Licitações, verificou-se que o pregão eletrônico está em curso, com a seguinte descrição da situação dos 2 lotes arrematado. Em nova consulta realizada no dia 28 de junho, às 12h50, ontem no caso, a situação dos lotes era a mesma. Portanto, caso não seja confirmada a medida cautelar concedida, a SAEB seguirá com o processo licitatório, consolidando situação de difícil retorno ao status quo ante. Por outro lado, eu não vislumbro, neste caso especificamente, o chamado perigo da demora inverso. Embora tenha aduzido que, abro aspas, a paralisação do procedimento causará prejuízo ao devido planejamento das contratações estatais e à adequação da prestação de serviços públicos, não foram trazidos aos autos elementos específicos que evidenciassem as alegadas consequências prejudiciais que decorreriam, então, da suspensão do certame pelo prazo necessário ao aprofundamento das análises no âmbito deste colegiado. Conforme documentação acostada aos autos, o objeto da licitação seria a elaboração de projetos básicos e executivos para obras de pequeno porte, usuais e corriqueiras, permanentes no caso, não havendo informação concreta sobre a eventual urgência de tais projetos para a prestação de serviços públicos pela administração estatal. Assim, senhoras e senhores, é que eu avalio que a medida cautelar requerida ela é adequada, ela é necessária e ela é razoável em face das possíveis alternativas, nos termos do artigo 20, caput, parágrafo único do artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
já que, em um lapso curto de tempo, será possível um maior aprofundamento desse tribunal em análise dos elementos probatórios já acostados aos autos, bem como das demais informações que vierem a ser apresentadas pela denunciada e seus responsáveis, inclusive o inteiro teor do processo administrativo relativo ao certame, que não consta dos autos. E que também nós não temos acesso a esse sistema. Mais uma vez, aqui eu demarco neste colegiado. Assim, em análise sumária, reconheço o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida cautelar requerida, com fundamento no artigo 3º caput da multicitada resolução normativa editada por este tribunal. Em face do exposto, senhores julgadores, é que eu voto pela ratificação da medida cautelar concedida, a qual determinou a imediata suspensão do pregão eletrônico de número 59 do ano de 2025, inclusive que o impedimento de que a Secretaria de Administração do Estado proceda à adjudicação do objeto, à homologação do resultado ou à celebração do contrato até ulterior decisão em sentido contrário deste Tribunal de Contas, com fundamento nos dispositivos normativos já citados. Também voto pela notificação da denunciada e de seus responsáveis para apresentação de esclarecimentos no prazo de 8 dias. 8 dias para a instrução do feito, com vista à implementação do contraditório da ampla defesa, com fundamento na multicitada resolução, e ainda pela disponibilização a este tribunal do acesso ao inteiro teor do processo administrativo relativo ao certame, que consta aqui registrado nos autos, e demais informações cabíveis, inclusive quanto às medidas adotadas para fins de cumprimento desta decisão. Esse é o voto, senhoras e senhores, e eu já agradeço a atenção de todos. Nós que agradecemos, conselheira Carolina Matos. Nesse momento, passando a palavra para a oitiva da nobre procuradora, doutora Camila Luiz. Obrigada, presidente. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem presencialmente, também de forma virtual. Excelentíssimos conselheiros, excelentíssima conselheira relatora deste processo, Carolina Matos. Bom, o cerne da questão, ela reside sobre a possibilidade ou não de se classificar a elaboração de projeto executivo e básico de engenharia como serviços comuns de engenharia. Então, esse é o cerne da questão. Para responder, é importante a gente ler o artigo 6º da nova Lei de Licitações e Contratos, que diz o seguinte. Artigo 6º. Inciso 21, a linha A. Serviço comum de engenharia. Todo serviço de engenharia que tem por objeto ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis com preservação das características originais do bem. Por outro lado, a linha B do mesmo inciso, a inciso 21, diz o seguinte: serviço especial de engenharia é aquele que possua por ser heterogêneo ou complexo, eles não podem se enquadrar como serviço comum. Bom, feita essa definição, consoante se extrai da leitura do estudo técnico preliminar, os projetos básicos e executivos a serem contratados pela SAEB seriam para obras de engenharia. Como bem pontuado pela 6ª CCE, sendo obras a alteração do espaço físico ou do bem imóvel, os projetos para obras de engenharia não poderiam ser classificados como serviços comuns, já que esses buscam preservar as características originais do bem, como eu acabei de ler do artigo 6º. Portanto, na visão da unidade técnica, os projetos a que visam a contratação pela SAEB deveriam ser classificados como serviços especiais de engenharia e não serviços comuns, como foi feito nos autos. Feita essa constatação, a administração ela só pode contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo sistema de registro de preços, conforme o artigo 85 da nova Lei de Licitações e Contratos, desde que o projeto seja padronizado, sem complexidade técnica ou operacional, não sendo essa, senhores, a situação dos autos, como foi bem descrita aqui pela conselheira relatora. Como restou demonstrado nos autos, o objetivo da SAEB era contratar a elaboração de projetos padronizáveis, o que é diferente de um projeto que já existia previamente.
Bom, a unidade técnica também da casa, ela não vislumbrou nos autos a individualização do objeto de forma clara e uniforme. Pelo contrário, cada contratação ela poderá envolver a elaboração de projeto básico e executivo de acordo com as demandas de cada Secretaria do Estado. Além disso, observou-se uma divergência relevante nas informações das duas versões do estudo técnico preliminar, que foram juntadas aos autos. Na primeira, a estimativa de valores era de 6 milhões, ao passo que, na segunda, foi um pouco mais de 13 milhões, o que correspondeu a um aumento de mais de 120%. Em relação ao segundo requisito para a concessão da medida cautelar, que é o perigo da demora, as informações dos autos dão conta de que o pregão eletrônico questionado encontra-se em curso, de modo que, se a cautelar não for ratificada por este plenário, o processo seguirá para a fase de contratação com maiores prejuízos ao interesse público. Então, portanto, numa análise sumária de cognição não exauriente, o Ministério Público de Contas concorda com a concessão, com os termos da medida cautelar concedida. Obrigada, Excelência. Nós que agradecemos, doutora Camila. Passando a palavra à doutora Maristela Barbosa para a sustentação oral. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Boa tarde aos ilustres conselheiros, na pessoa do presidente desta casa, doutor Marcos Presídio, a representação do Ministério Público, na pessoa da doutora Camila Luz, e saudar esse auditório na pessoa da servidora que se agrega ao nosso núcleo aqui junto de atuação ao tribunal, Eliane Moraes, e que hoje veio aqui presenciar a sua primeira sessão nesse plenário. Não posso deixar de começar me solidarizando, em nome da Procuradoria, aos votos de pêsames pela passagem da mãe do conselheiro Honorato, bem como registrar este momento, que é a nossa primeira sessão sem a presença leve e objetiva do conselheiro Honorato, que muito nos fará falta. Isto posto, vamos às questões. Primeiramente, a Procuradoria quer deixar registrado que nós não estamos tratando ainda do mérito da denúncia. O que o tribunal está analisando hoje é a ratificação ou não da cautelar. E, por isso, eu vou começar a sustentação falando sobre os requisitos da cautelar. A cautelar foi deferida alegando a possibilidade de prejuízo ao erário em razão da continuidade do certame. Ocorre que, no âmbito do processo, não restou demonstrada qualquer possibilidade de prejuízo ao erário. Mesmo a indicação da alteração do aumento do valor do primeiro estudo preliminar, que esse primeiro estudo preliminar que estava nos autos, que é botado nos autos, é um estudo preliminar que foi mandado para a análise da Procuradoria, e o segundo estudo preliminar ele é feito após os apontamentos do núcleo de licitações, já com as correções solicitadas pela Procuradoria para fins de deflagração. Então, mesmo com esse aumento, se vocês forem observar, não é aumento de valor, porque a tabela de preços continua lá constando os valores individuais. O que houve foi um aumento do escopo. Então, ao invés de se botar como limite máximo 6 milhões, o limite máximo passou a ter 13 milhões, sem que houvesse qualquer alteração nos valores unitários das planilhas que constam nesses estudos. Então, não tem nenhuma demonstração nos autos de possibilidade de prejuízo ao erário. Em relação ao julgamento do Tribunal de Contas, que é apresentado pelos denunciantes, que é como parâmetro para alegar, que é o acórdão 325, salvo engano, só um momento, do TCU, acórdão 323, perdão, de 2025 do TCU, este caso não se aplica ao caso concreto. O caso que foi trazido se tratava de um projeto de um hospital universitário de 800 milhões de reais. E, se vocês forem ver, é justamente com base nisso que o TCU diz que não pode ser realizado não o sistema de registro de preços, mas a modalidade de pregão eletrônico. É sobre isso que o TCU diz, que não pode ser feito mediante pregão eletrônico, que pode ser feito o registro de preços, mas na modalidade de concorrência. Porque, naquele caso, o hospital, claramente uma obra de hospital, não é uma obra simples, e, por consequência, o seu projeto envolveria técnica. Razão pela qual não se aplica ao caso
que está aqui nos autos sendo analisado. Além disso, neste mesmo julgamento do TCU, embora o TCU diga isso, ele só dá o acolhimento parcial. Dá um acolhimento parcial para dizer, olha, não faça mais por pregão, mas aproveita o pregão e dá a manutenção do contrato. Então, observe que, neste caso que é trazido como parâmetro, bem como no caso trazido como parâmetro pela própria auditoria, que é o 2282, em ambos os casos, o que o TCU diz é, não cabe pregão, ele não diz não cabe registro de preços, e mesmo dizendo que não cabe pregão, ele aproveita tudo. Aproveita o pregão, aproveita o contrato e apenas registra que os próximos sejam feitos na modalidade de concorrência. Em ambos os casos, se trata de hospital universitário. Todas as duas situações são situações de universidades federais que estavam contratando os projetos de hospitais universitários de mais de milhões em um único projeto. Então, era uma obra de 800 milhões, cujo só o projeto custava 40 milhões. Então, esses apresentados antecedentes do TCU não se equiparam à situação fática que acontece no âmbito do Estado da Bahia. E aí, data máxima vênia, me parece que restou confundida pela auditoria os conceitos de obra e os conceitos de serviço de engenharia. Tanto assim que ela utiliza para desenquadrar o conceito de obra, porque ela fala, inclusive trazido na fala do Ministério Público, que obra implica na mudança, obra implica na mudança do bem, do estado do bem. Só que o RP do Estado da Bahia não é de obra, é de projeto. E, por consequência, um projeto não tem como modificar nada no âmbito. Né? Então, observe. Depois de feito o projeto, todas essas obras serão licitadas. O Estado da Bahia não está se eximindo e nem irá se eximir de licitar as obras que são elas, sim, que vão gerar a modificação. Porque o que o Estado da Bahia está fazendo é um registro de preço dos projetos. E, nesse ponto, a gente não pode pegar a ideia e o conceito e os parâmetros trazidos para se estabelecer quando é possível você fazer um RP de obra e jogar para serviço. A necessidade de um projeto padronizado para fins de RP é para RP de obra. Então, por exemplo, se eu quero construir quadras nas escolas, eu posso fazer um projeto de quadra e fazer um RP dizendo que eu vou contratar 120 quadras com base neste projeto. E aí, depois, ir sacando e construindo em cada uma das escolas. Então, para eu fazer um RP de obra, eu preciso que haja um projeto e esse projeto seja replicado. Por consequência, se o meu RP é de projeto, eu não posso ter um projeto para justificar. Então, o que é que diz o Instituto Brasileiro de Auditoria em Obras Públicas, IBRAOP, em sua nota técnica IBR 01 de 2024, sobre sistema de registro de preços, quando se refere a serviço de engenharia? Quanto à existência de projeto padronizado, no âmbito do federal, o decreto 11.462 de 2023 substitui essa expressão por existência de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo padronizado. Ressalte-se, entretanto, que termo de referência é o documento que pode ser utilizado para a contratação de bens e serviços, ou seja, inexiste previsão para contratações de obras embasadas apenas nesse tipo de documentação. Então, o Estado não poderia contratar obras baseadas em termos de referência. Mas, para serviço, o Estado pode fazer isso, bastando que tenha um termo de referência. E aí diz lá o artigo 18, parágrafo 3º da 14.133.
em se tratando de estudo técnico preliminar para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em termo básico, dispensada a elaboração de projetos. Então, a própria Lei 14.133, ela já estabelece que, em se tratando de serviço de engenharia, a gente pode fazer essa contratação sem a necessidade de um projeto, mas tendo apenas um termo de referência, que foi justamente o que o Estado da Bahia fez. Então, o que eu observo aqui é que, durante a manifestação da auditoria, houve um pouco de confusão em relação a 3 coisas. Uma coisa é o processo auxiliar de registro de preços. Outra coisa é a modalidade licitatória, pregão ou concorrência. E a terceira coisa é a forma de julgamento, menor preço, maior desconto ou técnica e preço. Por que eu estou dizendo isso daqui? Porque se esse tribunal, e essa é a preocupação da Procuradoria, fixa que todo projeto de engenharia todo projeto básico é serviço especial de engenharia, isso implica dizer que a gente vai ter que fazer agora licitações de técnica e preço. Porque se eu estou dizendo que ele é um serviço especializado, eu tenho que fazer uma avaliação técnica. E qual é o problema disso? Primeiro, aumentar o custo. Porque numa licitação cujo critério de julgamento é técnica e preço, 70% da pontuação é de técnica e 30% é de preço. Segundo, uma verdadeira inviabilidade de eu criar critérios de melhor técnica. Porque como é que eu vou criar critérios para avaliar melhor técnica num serviço que o mercado já padronizou? Então, no âmbito dos serviços de engenharia, o que determina se esse serviço é comum é como o mercado entende ele. Se eu tenho uma possibilidade de fazer especificações de forma que qualquer empresa de mercado vai me apresentar o mesmo serviço, então eu estou diante de um serviço comum. E vamos utilizar um paralelo. Vamos falar sobre os serviços, por exemplo, de informática. Se a gente entender que todo serviço de informática, por ter intelectualidade, é serviço especializado, eu não vou poder comprar um software de mercado. E nós sabemos que os softwares de prateleira, os softwares de mercado, são comprados por licitação de menor preço, ainda que ali haja um trabalho intelectual. Então, o fato de exigir um profissional especializado, um engenheiro, um arquiteto, que, portanto, seja responsável pelas anotações, e o fato de ter uma produção intelectual não significa que esse serviço não esteja padronizado dentro do âmbito de mercado. E, para deixar bem claro que isso acontece, o que é que eu quero destacar? Primeiro, o Estado da Bahia faz registro de preços de projeto desde 2018. Eu fui pesquisar todos os pareceres do Núcleo de Licitações e achei, pelo menos, desde 2018, pareceres que demonstram que nós fazemos a licitação de sistema de registro de preço. Qual é a única inovação deste processo? É que, antigamente, esses sistemas eram por concorrência e esse está sendo o primeiro por pregão eletrônico. Por quê? Porque é o primeiro feito com base na 14.133, que resolve a controvérsia sobre a possibilidade de utilização de pregão eletrônico em serviços de engenharia, porque havia uma discussão jurídica com tribunais de contas, inclusive, dizendo que não caberia, e decisões do STJ dizendo que caberia. Então, a Lei 14.133 vem extinguir e dizer, olha, é possível fazer pregão por meio de serviços de engenharia, desde que sejam considerados comuns. Então, observem. A primeira coisa que a gente quer defender aqui é a possibilidade de utilização do serviço de sistema de registro de preços para projetos, por se tratando de serviço de engenharia. Ponto. O segundo ponto, o entendimento que, após a 14.133, tais serviços podem ser feitos mediante pregão eletrônico. E destaque-se, existe hoje sistema de registro de preços destes mesmos serviços feitos pelo Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura.
Creio que se o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura entende que é possível fazer um sistema de registros de preço, deve ser porque ele conhece, o mercado, o suficiente para saber que essas especificações, e no termo de data deles está exatamente como está na do Estado da Bahia, é porque ele sabe que essas especificações são entendidas pelo mercado. E, por fim, né, alegar que a gente possa fazer essas licitações com base em menor preço, já que não há uma técnica que possa diferenciar. Então, dessa forma, o Estado da Bahia vem pedir que não seja ratificada a cautelar e, subsidiariamente, se ratificada a cautelar, ela seja feita para que apenas seja proibida a assinatura do contrato, porque, de fato, o pregão está em andamento, o pregão está em análise da documentação, e seria importante para o Estado que ele pudesse, pelo menos, durante esse trâmite, conseguir continuar com as fases de análise das documentações, das habilitações técnicas das empresas que se encontram hoje como arrematante. Então, que, se for mantida a cautelar, que ela seja mantida apenas e tão somente para que seja impedido a assinatura do contrato, né, possibilitando-se a continuidade do certame. Mas, no nosso entendimento, deixando claro que, se tratando de serviços de engenharia, e, por fim, acrescentar que, conforme a orientação do Estado, a gente tem um decreto. Existem quatro pessoas que podem fazer obras públicas no Estado: a SUPAT, as coordenações de rede física das secretarias e a CONDER. Então, todas as obras de grande volume do Estado sequer são da SUPAT. Então, mesmo que fosse obra, o valor das obras da SUPAT são obras já de pequeno valor, nos termos do Decreto 23.132, de 10 de outubro de 2024, o Decreto do Estado da Bahia. Então, até mesmo o tipo de atuação, que é a atuação do setor, da superintendência que cuida disso na SAEB, já faz um recorte de simplicidade. Obrigada. Nós que agradecemos, doutora Maristela. Em discussão, passando a palavra, a conselheira Carolina tinha solicitado anteriormente, conselheiro Judásio. Posteriormente, passo a Vossa Excelência. Obrigada, senhor presidente. Tenho aqui tendo sido citado especificamente o acórdão do TCU. Durante a leitura do meu voto, eu não fiz a leitura da transcrição contida, mas para poupá-los diante da peculiaridade do caso e também da tecnicidade tão minudente, mas, por fins de conferir maior transparência possível, neste momento, eu faço questão de ler a transcrição, justamente para se identificar de que o conteúdo corresponde exatamente ao que nós trazemos aqui. Todos nós que somos operadores do direito, e assim todos nós aqui o somos, sabemos que, em ordem de grandeza numérica, nós não vamos identificar precedentes que tenham essa similitude, porque os precedentes não têm essa característica mesmo de serem identificados pela ordem da grandeza em relação a prejuízos, em relação a construções, a compras, mas, e sim, pela matéria que eles trazem. Por esse motivo é que eu leio aqui o acórdão do plenário do TCU, que é utilizado de maneira apenas referencial, já que todos nós também sabemos acerca da inexistência de hierarquia entre os órgãos, considerando a característica federativa que rege o sistema de controle externo, a organização dos tribunais de contas entre as unidades federativas do nosso país. Assim, não há nenhum tipo de dúvida a respeito dessa ausência de hierarquia. Por esse mesmo motivo, os entendimentos sufragados no Tribunal de Contas da União não têm prevalência sobre os entendimentos sustentados nos Tribunais de Contas dos Estados, e nem assim o Tribunal de Contas dos Estados tem nenhum tipo de
supremacia em relação aos tribunais de contas dos municípios, o conjunto dele, ou mesmo de um município apenas. Então, feita essa explicação, eu farei, então, a leitura da transcrição do acórdão do plenário, citado por mim, no ambiente da concessão da cautelar. Abro aspas. Quando o escopo da licitação, como no presente caso inclui elementos mais sofisticados, como a elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação de estruturas físicas e retomada de obras inacabadas, incluindo orçamentos detalhados, memoriais descritivos, estudos técnicos preliminares, entre outros, é que surge maior subjetividade no processo. Além disso, a ampla variedade de projetos que podem ser demandados pela Universidade Federal do Maranhão ao contratado para a realização de ampliações, reformas ou melhorias nos diversos prédios que compõem os 9 camping, bem como a necessidade de integração de múltiplas disciplinas técnicas com vista à utilização adequada da plataforma, confere substancial complexidade à contratação, permitindo variações relevantes nos conceitos e métodos utilizados por cada licitante, o que, aparentemente, afasta a possibilidade da caracterização do objeto do serviço comum. Anoto que o pregão deve ser utilizado para a contratação de projetos de engenharia com parcimônia, pois a definição deficiente do objeto pode se traduzir em potenciais prejuízos à administração. Nesse sentido, a jurisprudência do tribunal condiciona o uso de pregão a objetos cujos padrões de desempenho e de qualidade possam ser definidos objetivamente por edital, por meio de especificações usuais no mercado, que não parece ser o caso em questão. Fecho aspas. Então, senhoras e senhores, apenas para fim dessa definição é que eu pedi a palavra, mas, de fato, entendo e ratifico aqui o entendimento de que esse caso demanda um cuidado especial da Corte, desse tribunal, acerca da definição, não só do presente caso em si, mas, sobretudo, porque ele formará um precedente para as licitações futuras. Agradecemos, conselheira Carolina. Passando a palavra ao conselheiro Gildásio Penedo. Senhor presidente, eu peço a palavra para, diante da complexidade da matéria, sobretudo aí a bem colocada posição de voto da nobre conselheira Carolina Matos, que traz em sede de ratificação a concessão de decisão monocrática, prolatada por Sua Excelência na última semana, e atendendo o quanto dispõe a nossa resolução, que tem por obrigatoriedade, após a publicação no Diário Eletrônico desta Corte de Contas, o encaminhamento para a próxima sessão ordinária para a ratificação ou não da medida prolatada. Traz à defesa, à Procuradoria-Geral do Estado, uma sustentação minudente, de modo que eu vou pedir vistas dos autos, lembrando somente a PGE que o pedido de vistas, em modo algum, altera a decisão concedida pela nobre relatora, que mantém rígida a posição de obstacularização no sentido de sequência dos atos, inclusive de natureza licitatória. Portanto, só para melhor domínio, né, da complexidade da matéria, que peço vistas e me comprometendo, senhor presidente, na próxima sessão ordinária realizada por esta Corte, que traga o processo em devolução de vista, mas, portanto, não vejo prejuízo, conselheira Carolina, no pedido de vista, dado que mantém-se rígida a posição de Vossa Excelência já externada nessa Corte. É o que trago nesse momento. Perfeitamente, conselheiro Gildásio, agradecemos. A cautelar está mantida, vistas concedidas ao conselheiro Gildásio Penedo. Dando sequência à pauta, no item consulta não temos nada, no item denúncia, conselheiro Hinaldo,
Nós temos o processo TCE 11.661/2024. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Rinaldo da Eu vou Paixão. pedir o adiamento, senhor presidente. Assim será feito. Próximo item da pauta, auditoria e inspeção, não temos nada pautado. Já em prestação de contas, nós temos o processo TCE 7169/2019, sob a relatoria do conselheiro Gildásio Penedo. Estou apregoando o processo. Perfeito. Eu vou pedir o adiamento desse Agradeço, conselheiro Gildásio. No item recursos, nós temos o processo TCE 1387/2012, sob a relatoria do conselheiro Gildásio Penedo. E revisão da conselheira Navacan. Pedirei também o adiamento, excelência. Assim será feito. O último item da pauta, embarque da declaração, requerimentos e indicações, não há nada. Último item da pauta, o que ocorrer, declaro encerrada a presente sessão.